Bem-vindo a mais uma revista ACP. Mais de metade do preço dos combustíveis deve-se à carga fiscal. Fiscalistas e agentes do setor não têm dúvidas de que há bastante margem para o Governo baixar o imposto sobre produtos petrolíferos. Depois das obras, o fim à circulação automóvel. O Executivo Camarário já decidiu que os carros vão ser proibidos na Rua da Prata, mesmo no coração da Baixa de Lisboa. Nesta edição vamos também espreitar o emblemático Rally de Portugal Histórico, que pela primeira vez saiu do Parque Eduardo VII em Lisboa. É uma prova ACP Motorsport. E vamos conhecer o maior SUV criado, até agora, pela Mazda, o CX-60. Estes são os temas em destaque nesta revista ACP. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Os revendedores consideram as medidas do Governo para reduzir a carga fiscal no preço da gasolina e do gasóleo através do imposto sobre os produtos petrolíferos insuficientes. Os consultores da Deloitte também já se pronunciaram a favor da redução do ISP, afirmando que o Governo tem margem para baixar o preço dos combustíveis. Em França, pontualmente haverá venda de combustíveis a preço de custo. O Governo tenta diversos caminhos para travar a escalada de preços. Antes, já tinha anunciado um cheque de 100 euros para as famílias de menores rendimentos. Uma medida, garante o Executivo francês, que representa um desconto de cerca de 20 cêntimos por litro. Em Portugal, o Governo decidiu devolver 2 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo na gasolina. É uma devolução da receita adicional do IVA por via do imposto sobre produtos petrolíferos. É pouco, ouviu-se nas reações imediatas. E no dia seguinte ao anúncio, a consultora Deloitte apresentou números que mostram as possibilidades do Governo em baixar mais o ISP, mesmo respeitando os compromissos comunitários. O Governo tem margem para também entrar nesse campo de conseguir uma maior redução, uma vez que ainda dispõe de 11 cêntimos na gasolina e 22 cêntimos no gasóleo para aquilo que é o limite que a diretiva impõe aos Estados-membros. Portanto, existe uma diretiva europeia que impõe um valor mínimo de tributação em ISP nos combustíveis. E esse mesmo valor mínimo ainda está a alguma distância que permite aqui alguma margem. De acordo com a área de divisão de impostos indiretos e de direitos aduaneiros da Deloitte, 51% do preço médio de venda da gasolina simples, 95%, vai para impostos. E as empresas? O que pensam desta instabilidade causada pelo sobe e desce constante dos combustíveis? Na linha do estudo já aqui evocado, a Associação Empresarial de Portugal defende maior solidariedade do Governo e não dissocia as famílias desta equação. O setor de transportes e logística é um setor fundamental para a competitividade das nossas empresas, para a competitividade da nossa economia. E quando nós sabemos que há países que têm apoios muito mais fortes a estes setores, nomeadamente ao transporte e à logística, o que nós sabemos é que de imediato estamos logo a perder competitividade face a esses países. Sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas, ponto de ordem que a AEP faz questão de sublinhar, o excedente orçamental dá alguma margem para desanuviar famílias e empresas. O Governo podia fazer um maior esforço ao nível da carga fiscal, porque sempre que aumentam o preço dos combustíveis, e esse é um fator exógeno que não depende muitas vezes de nós do aumento do preço do petróleo, o Estado arrecada mais receita. E por isso o que nós defendemos é que haja aqui, da parte do Estado, um abdicar de alguma parte da receita. Dizem também os especialistas que temos de nos habituar a esta volatilidade dos preços dos combustíveis. Continuamos numa tendência inflacionista, embora abaixo daquilo que já se verificou, por um lado, mas com incertezas que podem influenciar o preço base dos combustíveis, nomeadamente o petróleo, por esse mundo fora, não é? A guerra na Ucrânia, alguma instabilidade em várias áreas que provoca esta incerteza, e esse eu diria que é o fator em que vivemos e que vamos viver nos próximos tempos. Com as mais recentes medidas de redução do ISP e com as previsões baseadas na cotação do petróleo, acreditava-se que o início de outubro não teria mexidas no preço dos combustíveis. Mas, afinal, não foi isso que aconteceu. Continuaram a subir, ainda que ligeiramente.
Está de volta mais uma edição do Rally de Portugal Histórico. Desde 2006 que esta competição de regularidade relembra outras eras dos rallies e põe à prova pilotos e navegadores de vários países. O ponto de partida foi o Parque Eduardo VII. Apesar de costas para o evento, nunca Marquês de Pombal tinha assistido à partida daquela que é considerada uma das mais emblemáticas competições de regularidade histórica da Europa. Esta versão do Rally de Portugal relembra outras eras. Esta é realmente a 17ª edição e tem como principal novidade o facto de partir e chegar aqui ao centro de Lisboa, à zona do Marquês de Pombal, Parque Eduardo VII. Tem reconhecimento internacional como sendo um dos melhores rally do mundo e depois também a prova, ela mesmo, porque percorre em muitos dos seus trajetos zonas que eram percorridas pelo Rally de Portugal Histórico no seu formato antigo, quando ele ia em linha e não quando se fazia à volta de uma base, como acontece hoje em dia. Antes da partida, para os 2.000 km, tudo tem de estar em conformidade. As verificações técnicas decorreram com calor, mas emoção. Este já é o 17º Rally de Portugal Histórico, 6 dias de competição, cada vez com mais participantes de fora. Voilà, c'est un rallye très spécial qu'on a envie de gagner chaque année. Moi j'ai déjà gagné une fois, la dernière fois avec Jennifer et oui, on part pour espérer une 4e, mais la concurrence est très forte comme chaque année au Portugal. Tout simplement parce que c'est probablement le plus beau rallye au monde. Il y a un mélange de convivialité mais surtout de sportivité. C'est toujours très très bien organisé par l'ACP. Voilà, c'est le rendez-vous de l'année. C'est la 15e fois que je fais le rallye du Portugal. On était le premier équipage français en 2004 à faire ce rallye. Et on vient toujours avec un grand plaisir à cause du beau temps, de l'organisation formidable qu'il y a. Donc on est toujours très heureux de venir ici, malgré qu'on vieillit quand même tout le temps. Voilà. Este ano, entre as 81 equipas, há duplas internacionais da Bélgica, França, Espanha, Itália, Letónia, Lituânia, Reino Unido, Rússia e Suíça. 87% dos participantes são estrangeiros. Depois desta partida, as máquinas voaram baixinho para a Figueira da Foz. O número 35 que participarem nessas provas. Na próxima revista ACP, havemos de conhecer os vencedores da edição 2023 do Rally de Portugal Histórico, que, pela primeira vez, partiu e chegou ao Parque Eduardo VII. Mais à frente, conhecemos o designer e ilustrador Ricardo Santos, um percurso impressionante numa ainda jovem carreira. A Rua da Prata, na Baixa Lisboeta, vai passar a ser interdita aos automóveis, como já é na Rua Augusta. Fomos perceber como é que quem ali passa e os lojistas receberam as notícias da mudança anunciada na Semana da Mobilidade. Quem aqui trabalha até é favorável à proibição de carros. O imperativo é que as obras acabem na Rua da Prata. Tem sido uma dor de cabeça a construção de um coletor do sistema de drenagem. As obras estão a decorrer há quase um ano. Depois de terminadas, previsivelmente no próximo mês, vai entrar em vigor a proibição de circulação automóvel. Peões, bicicletas, trotinetes e elétricos. Estes serão os únicos meios que terão luz verde para circular a partir de novembro na Rua da Prata, que liga a Praça da Figueira ao Terreiro do Paço. Eu acho que para o negócio acho que vai ser bom. Mesmo que não passo, desde que as obras desapareçam daqui, eu acho que isto vai mudar outra vez. Já devia ter sido há muito tempo, porque uma cidade que está virada para o futuro, os carros à porta não fazem falta nenhuma e as pessoas têm que se deixar de pensar que temos que levar o automóvel quase para a cama. Devia ser uma rua completamente pedonal, mas pronto. Se é de bicicletas e elétricos será muito melhor do que os carros a poluir a toda a hora, como nós vemos, que é o que está a acontecer. A interdição de carros na Rua da Prata foi anunciada pelo Vice-Presidente da Câmara, Filipe Anacoreta Correia, durante a Semana Europeia da Mobilidade.
O principal objetivo é potenciar a mobilidade suave na Baixa Pombalina, alargando esta condição a mais arruamentos, à semelhança do que já acontece na Rua Augusta. Com a mudança concordo, sim. É pena as coisas durarem tanto tempo neste país, mas sempre foi assim. Só que espero que não façam como a Rua Augusta, com esplanadas, depois vai estar montanhas de gente e depois não dá para entender, não é? Mas como passam os elétricos e bicicletas, portanto, pelo menos vamos ter menos poluição e vai ser muito bom. Acho mal que a Baixa vai deixar de ser frequentada com tanta assiduidade, porque embora os carros dificultem, a verdade é que deixando no Marquês ou no outro lado qualquer, não passando no comércio, não há trânsito e não há movimentação. Têm de arranjar forma de transitarem com mais facilidade. Agora, dificultarem desta forma, os peões não vêm de certeza. As pessoas são comodistas, como eu também, um pouco. Não mais será possível ver circulação automóvel na Rua da Prata. Devido às obras, os carros já não passam aqui desde dezembro e agora, depois da decisão da Câmara e mesmo depois de terminada a empreitada do sistema de drenagem, os carros não voltarão a rodar neste local. Esta semana, ao volante, vamos conhecer o novo Mazda CX-60. É o maior SUV criado até agora pela marca japonesa. Esta semana estamos ao volante do Mazda CX-60, o maior SUV da marca japonesa e que neste caso utiliza um motor a gasóleo. Vamos conhecer o modelo. Este é um SUV de grandes dimensões e começamos por esta grelha grande aqui na frente com o emblema da Mazda, onde não restam dúvidas de que este é um modelo japonês. São linhas bastante retas que contrastam com os dois faróis em cada canto, reduzidos, mas que contribuem para este estar bastante superior. Mede mais de 4,70 m de comprimento e tem mais de 1,65 m de altura. Tem 5 portas e senta 5 ocupantes. Nesta versão, as jantes são de 20 polegadas, mas tendo em conta toda a dimensão do carro, nem parecem ser assim tão grandes. Quanto à traseira, o design também continua simples. Temos dois farolinhos que se estendem até à porta da bagageira, um aileron discreto que tem aqui a terceira luz de stop, duas saídas de escape falsas em cada lado e aqui um botão elétrico que nos dá acesso aos quase 600 litros de capacidade que este CX-60 leva. Uma capacidade muito boa e tendo em conta o segmento em que o carro se insere. O interior deste Mazda tem um toque premium, o carro está bem construído e os materiais são de boa qualidade. O volante, como é normal da Mazda, tem uma excelente pega e um feeling muito bom, mesmo até para um SUV com este tamanho. A caixa de velocidades é competente e responde muito bem quando equipada com este motor 3.3 a diesel. E ao centro temos um ecrã de infoentretenimento, muito bem integrado aqui nesta consola central, onde podemos ver informações como a navegação, para estabelecermos a rota que desejamos, ou então escolher a nossa playlist aqui através destes botões de opção rápida ao centro, que nos levam diretamente para onde queremos. Quanto ao conforto, este carro tem vários opcionais e neste caso concreto temos até bancos ventilados, bancos aquecidos, volante aquecido, tudo isto operado aqui ao centro, mesmo por baixo dos comandos do ar-condicionado, tudo através de botões físicos que funcionam muito bem. Pensado também para uma utilização familiar, o espaço aqui nos bancos de trás é muito positivo, tanto para os joelhos como a altura para a cabeça. Outro dos destaques agradáveis do modelo vai para este teto panorâmico que dá uma luz natural muito agradável aqui aos ocupantes dos bancos traseiros. A tendência das marcas de automóveis é em abandonar o diesel. No entanto, a Mazda optou por fabricar um novo motor que utiliza este combustível. Porquê? Pelas seguintes vantagens. Um binário elevado e consumos baixos. O motor de 6 cilindros produz 200 cavalos e é capaz de consumos inferiores a 6 litros. O CX-60 é um SUV a ter em conta se procura um modelo com bastante espaço e diferente dos modelos habituais. O
O lápis de carvão, apesar da tecnologia informática, continua a ser a ferramenta de eleição de Ricardo Santos, designer e ilustrador, que em 2021 teve a oportunidade de fazer o calendário da Pagani, fabricante italiano de modelos de alta performance. Vamos conhecê-lo. Entramos no mundo de Ricardo Santos. Muitas revistas, miniaturas, desenhos e prémios. O designer e ilustrador que, antes de criar as suas obras, agarra-se ao esboço simples. Um papel e um lápis é onde começam a surgir as primeiras ideias para um desenho automóvel. Mas que trabalho é este de um designer e ilustrador? As pessoas acham que é para embelezar as coisas e não é bem assim. Ou seja, o designer tem como função organizar, no caso, por exemplo, do design editorial, a informação que uma revista ou um jornal tem, o texto, fotos, legendas, o que aparece lá. O ilustrador tem uma função diferente. O ilustrador é como o fotógrafo. A publicação pode preferir, em vez de ter uma fotografia, ter uma ilustração sobre um determinado tema. Ricardo começou a desenhar os primeiros carros aos 7 anos. Ainda sem internet, foi justamente nas revistas que teve as primeiras inspirações. Ia sempre ao meu pai para ele comprar as revistas que via na banca e via as fotos dos carros, muitas vezes ainda a preto e branco, mas era a partir daí que ia buscar a informação que gostava. Depois da formação no IAD, em 99, trilhou um caminho sólido como diretor de arte nas revistas Autosport e Turbo. Passou pelo jornal I e o 24 Horas. Ricardo, nascido e criado na parede, não tem familiares ligados nem ao desenho nem aos automóveis. Ele sim, é um verdadeiro fã de carros e de corridas. Para solidificar o seu conhecimento, saltou para o banco de pendura. Faz parte do gosto pelos automóveis. Obviamente que eu gosto muito de corridas de automóveis e pensei sempre que um dia tinha que experimentar estar do lado dos pilotos, não é? Ou seja, eu assisti a um monte de provas, ralis, Fórmula 1, tudo o que aconteceu cá em Portugal eu fui ver. Mas tinha sempre aquela esperança de um dia conseguir correr também para sentir como é que era, não é? E felizmente consegui fazer isso nos ralis, mas é só mesmo por divertimento. Em 2021 chegou um grande desafio. A marca automóvel Pagani convidou o ilustrador para fazer o calendário anual da marca. Este foi um trabalho que demorou 2, 3 meses entre provas e algumas alterações e até à versão final. Mas foi um trabalho bastante divertido e com um resultado final que eu gosto muito. Pagani quis mostrar várias coisas, não só a parte os opcionais de cores que o cliente podia escolher, até a parte mais técnica, mas foi sempre um trabalho muito tranquilo e eles deram liberdade total e, portanto, nunca houve problema. Entre o lápis de carvão e as melhores ferramentas da tecnologia informática, Ricardo está longe de terminar a sua carreira. Assume-se como rigoroso e criativo incansável. Eu gosto de fazer muito um trabalho, uma ilustração muito figurativa, ou seja, ser o mais fiel possível à realidade, mas sem ser uma fotografia. Ou seja, eu quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e percebam que aquilo é uma ilustração. Mas gosto também de desenhar os detalhes do carro, porque acho que isso historicamente é importante. Numa carreira já tão vasta, terá Ricardo Santos ainda ilustrações por fazer? Eu quero continuar a fazer o que tenho feito até agora. É o que eu gosto. Ir desenhando, ir puxando um bocadinho pela criatividade também. Continuar a trabalhar com as revistas. Gostava de trabalhar mais com publicações cá em Portugal também, mas não é fácil. Mas continuar a ter este trabalho com publicações lá fora, com as marcas, com agências de publicidade e o que for aparecendo eu vou fazendo. Como já é habitual, fechamos esta revista ACP com algumas sugestões. A época de golfe está a terminar e os torneios vão-se fechando e definindo vencedores. A Quinta do Peru recebe no domingo, dia 14, pela primeira vez, a final do Grande Prémio ACP em golfe. O shotgun é às 9 da manhã.
No dia 21 será recuperado um evento que se fez nos anos 80, o Rally Golf. A iniciativa junta as duas modalidades, ou seja, uma prova de regularidade histórica e um torneio de golfe de pares. Ainda está a tempo de se inscrever e participar no Rally Golf, que comemora os 20 anos do ACP Golf e também os 120 anos do Automóvel Clube de Portugal. A 37ª edição da Baja Porto Alegre 500 volta a trazer a elite do todo-terreno internacional a Portugal entre os dias 26 a 28 de outubro. Novamente integrada na Taça do Mundo FIA DTT, a prova do ACP sucede no calendário à Baja da Polónia. E é assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!